Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é sexta-feira da 5ª semana da Quaresma, semana das dores de Nossa Senhora. Estamos bem próximos da grande semana, bem próximos de celebrarmos o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, celebrando assim a Páscoa anual. Que o seu coração esteja de fato aberto para vivenciar os santos mistérios que se aproximam. O evangelho desta sexta-feira está em João, capítulo 10, versículos de 31 ao 42. Os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, porque então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não querais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes Jesus tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Até quando a nossa resposta a oposições que recebemos será dada com violência e agressividade? Até quando vamos reagir com violência àquilo que achamos ser diferente do nosso modo de pensar e agir? Será que não paramos para pensar que as coisas diferentes também acrescentam à nossa vida e que com elas nós podemos aprender, crescer, amadurecer e conviver? A campanha da fraternidade deste ano nos faz uma bela proposta. Para evitar que o diferente seja apedrejado, massacrado, excluído, destruído, se ele é um filho de Deus, por que não encontrar a humilde via do diálogo para fazer com que o distante se aproxime, com que os diferentes se harmonizem? As palavras de Jesus incomodavam. O jeito de Jesus pregar fazia com que muitos se sentissem de forma desconfortável. Mas daí a pegar pedras e querer apedrejá-lo é uma situação bem diferente. E Jesus questiona os judeus que querem apedrejá-lo. Por quais das obras praticadas por ele
é que ele está sendo apedrejado. E os judeus vão responder que não estão apedrejando ele pelas obras, mas pelo que diz. Até quando? Uma coisa que nos desagrada será capaz de apagar todo o bem que o outro me fez e me levar a apedrejar. Isso acontece muito na vida. O Evangelho de hoje pode ser refletido numa dimensão pastoral muito profunda. O princípio da fé e da educação, boa educação, nos diz que se alguém nos trata bem, nós devemos tratá-lo bem também. E a fé nos leva a perceber que até o inimigo, até aquele que eu não gosto, precisa ser tratado bem, precisa ser tratado com respeito. Quantas vezes eu já vi pessoas que ajudaram tanto as outras e no momento em que falham, porque todos nós somos falhos, todos nós somos fracos, todos nós somos humanos. O outro que acolheu tantas vezes o lado bom dessa pessoa, agora é o primeiro a apedrejar. Será que o bem que o outro te fez não é capaz de te fazer pensar que se o meu irmão hoje está agindo assim, ele tem os motivos dele? E por tudo que ele já me fez, eu vou respeitar. O problema é que nós queremos muitas vezes ser o dono da verdade. E sabe o que é pior? É quando você fica todo dolorido porque o outro te machucou e não consegue perceber que você o machucou também. É tão fácil se fazer de vítima, tão difícil se perceber agressor também. E muitas vezes o outro te agride numa autodefesa. A gente precisa começar a realçar em nós o autojulgamento, a autoanálise. Apontar o dedo para o outro, ficar tudo fragilizado com o outro, é fácil. Se olhe. Se olhe. Porque às vezes você também ofendeu. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, se você quer ser respeitado, respeite. Mas a sabedoria de Jesus no Evangelho desta sexta-feira nos aponta um outro caminho. As pessoas têm pedras nas mãos e Jesus mantém a serenidade e a palavra firme para ir desarmando o outro. Os fracos gritam. Os fortes desarmam os outros pela serenidade da palavra. Jesus vai mostrando a eles que eles estão equivocados, que eles estão errados, e não vai fazendo um discurso da sua cabeça, ele vai se alicerçando na palavra. Ele vai mostrando àqueles judeus que cobram a ele a vivência da palavra, que eles não conhecem a palavra. Ou seja, não é com gritos que a gente vence, mas com bons argumentos. Cuidado com o fanatismo. Cuidado
para você não se tornar uma pessoa fanática. Porque o fanatismo, ele destrói toda a beleza da fé. E o fanático não consegue dialogar, não consegue conversar, ou é do jeito dele, ou não serve para estar com ele. Mas que fé é esta? Mas um outro caminho que gostaria hoje de apontar a vocês é um caminho doloroso, é um caminho difícil. Mas é o único caminho que vem de fato salvaguardar a unidade da nossa igreja. É o caminho pelo qual muitos irmãos e irmãs se santificaram. Este caminho se chama obediência. Nem sempre nós compreendemos, mas ser obediente é uma dádiva. Eu sempre aprendi com a patrística, com os santos padres da igreja, os responsáveis por trazer alicerce, fortaleza, a argumentação que traz a fé, que a gente erra com a igreja, mas a gente não acerta sem ela. E hoje a gente tem muita dificuldade de estar totalmente com a igreja. E o mais triste de tudo isso é que a gente se diz igreja, mas somos os primeiros a apedrejar a nossa igreja. Nos dizemos cristãos católicos, mas somos os primeiros a falar mal da nossa igreja. Ninguém gosta que alguém fale mal da sua mãe. Será que você entende a igreja como sua mãe? Então, se você é igreja, não fale mal da sua igreja, do seu bispo, do seu padre, dos seus irmãos de comunidade, das normas da sua igreja, das orientações da sua igreja e, acima de tudo, do Papa. Querer argumentar, questionar para compreender e melhor viver a sua fé é uma dádiva. Agora, querer impor o seu achismo, aquilo que você acha correto, e muitas vezes usar da agressividade, do berro, para impor, isso não é nada cristão. Depõe contra a sua fé. Jesus argumenta, consegue calar os judeus que tentavam lhe agredir, as pedras caem e Jesus passa pelo meio deles sem ser tocado, sem ser machucado. Aprendamos com Jesus a via da reconciliação e da paz. Aprendamos com Jesus a via da argumentação e da serenidade. É na força da compreensão da palavra e da humildade que nós crescemos enquanto igreja, enquanto cristãos. O Papa, quando esteve agora no Iraque, pediu que as armas se calem. Vamos também calar as nossas armas, jogar fora as nossas pedras, trazer calmaria à nossa língua, para que na proximidade de mais uma Semana Santa, a Quaresma possa verdadeiramente estar gerando frutos de conversão em nossas vidas. Que Deus possa te abençoar e te ajudar nesse processo de se tornar um ser humano melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.